amor, mundo que já se fez e a força da... Falando agora com o nosso querido pai Anderson de Oxóssi, do Centro Cultural Eruqueri. Ele é o nosso representante da Umbanda. Pai Anderson já chegou, está aqui conosco. Pai Anderson, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. E a palavra é toda sua, falando de amor. Vamos ouvir. Gratidão, muita gratidão. Eu quero dizer a Dona Zélia, né? Dona Zélia, que é representante da Igreja Católica. Dona Lisete. Zélia sou eu, menina. Dona Lisete. Zélia é você. Eu sou atrapalhado com o nome. Eu vivi uma situação semelhante. Eu troquei você por Pai Cris, então tá valendo, né? Tá valendo, é. Vivi uma situação semelhante, só que foi que eu estava varrendo a casa, um rapaz ia me pedir água e eu disse que não poderia pegar água para ele porque eu estava muito ocupado. Eu continuei varrendo, meu orixá desceu, o Oxóssi, e deixou um recado bem nítido, que não se negava água nem comida a ninguém. E aquilo me tocou profundamente. Eu tentei ir atrás do rapaz, mas não consegui, né? Mas tomei isso como lição para minha vida, né? Meu orixá é um orixá que é um orixá provedor da caça, do alimento, né? E eu não poderia ter dado aquela falha, mas tomei como lição para minha vida. Então, quando alguém pede água, eu sou atendo logo, comida eu atendo logo, porque são duas coisas que são extremamente sagradas e importantes, né? Então, me solidarizo, né, com ela nessa emoção, dizer que é uma figura que gostei muito de conhecer aqui virtualmente, assim, muito... Dona Lisete é uma muito fofa. humana, muito sensível e muito empática. Eu gostaria de começar a minha fala introduzindo um pensamento que é a filosofia Ubuntu. É uma filosofia banto que significa eu sou se nós somos. E ela só é possível existir na vida porque é uma filosofia prática, né? Ela requer a prática na vivência a partir de alguns elementos. Um desses elementos é a compreensão de Ori. Eu preciso ter compreensão da minha consciência, de quem eu sou nesse mundo, de quem eu sou dentro da minha comunidade, de quem eu sou dentro da minha sociedade. E a partir dessa compreensão humana disso, eu posso interagir com outros Oris, com outras cabeças, com outras consciências, e assim poder estabelecer uma relação comunitária viva, ativa. Um outro conceito africano, banto, da filosofia Ubuntu, o conceito de Eledá. O Eledá é o destino. Eu preciso ter a compreensão do que é o meu destino. Eu preciso ter a compreensão de que tem coisas que eu vou poder mudar e tem coisas que eu não vou poder mudar. E a partir dessa compreensão, desse Eledá, desse destino, eu posso também agir em conjunto na minha comunidade. Um outro conceito também importante, e que muitas vezes nós falamos de amor, mas nós esquecemos plenamente de incluir uma relação. A gente, quando fala de amor, geralmente inclui a relação ser humano. Mas a gente precisa incluir uma outra coisa nesse processo, que é a natureza. Nós temos uma dívida histórica com a natureza, e nós precisamos aprender muito com os povos africanos. Nós precisamos aprender muito. Para ser um Ubuntu, e um Ubuntu, eu sou se nós somos, se eu sou se nós somos, não é só um ser humano com outros seres humanos nessa relação comunitária, que ela é importante, mas é outro ser humano com outros seres humanos e a sua relação com a natureza. E é essa relação com a natureza que nos traz o equilíbrio da vida comunitária. A filosofia Ubuntu, ela entende por comunidade que comunidade é os que estão aqui no mundo físico, aqueles que já foram por ou para o mundo espiritual e aqueles que virão, as futuras gerações. Todos nós, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer filosofia, nós devemos compreender
que devemos reverenciar aqueles que partiram e aprender com eles. E devemos preparar o mundo para as novas gerações. Se nada disso for feito, nada do que a gente pregue tem sentido. Nada do que a gente fale faz valer a pena. Porque ficamos no individualismo e no imediatismo das nossas fés, nas resoluções pragmáticas daquilo que a gente chama de espiritualidade. E aí, nesse componente de espiritualidade, a natureza, elas nos ajuda muito. E quando eu falo natureza aqui, eu não estou falando somente da defesa de algumas espécies animais ou algumas espécies da fauna e da flora. Eu falo assim no sentido bem amplo, da compreensão de que nós somos essa natureza. Só que nós somos a natureza dispersa. Nós somos a natureza que se separou da própria natureza, por nos sentirmos extremamente racionais, sentirmos extremamente evoluídos, com uma tecnologia de ponta, e estamos aí tomando banho de um vírus, de um ser microscópico que vem nos dizer: olha, vocês não são isso tudo que vocês pensam que são, e que vocês precisam cuidar da Terra. A filosofia Ubuntu é isso. Eu só sou se a minha comunidade for. E aí eu posso entender comunidade também, que é um outro conceito extremamente importante. A minha casa é uma comunidade. Eu preciso estar bem, preciso fazer com que fique bem, mesmo com todos os conflitos e contradições que um lar possa ter, mas o lar ele é o primeiro contato comunitário, o seu bairro, e aí é importante você se ver dentro disso, ou sua igreja, ou seu templo, ou seu terreiro, né? Dentro dessas comunidades, vendo-se dentro de uma comunidade maior, que é o seu país, que é o seu estado, você é pertencente disso, que são comunidades que estão dentro de comunidades e que todos precisam da relação com todos para evoluir. A evolução dentro da filosofia Ubuntu, ela não se dá somente no âmbito pessoal. É importante que estejamos conectados no sentido de que devemos promover uma evolução coletiva. E aí vem uma compreensão de uma comunidade maior à qual pertencemos, que nós não estamos nos dando conta disso, que é a comunidade universal, que pertencemos a um todo maior, que pertencemos ao Olorum, ao Olodumare, né? Que rege todos os movimentos através das leis universais que os espíritas bem conhecem, né? E essa compreensão que vamos tendo a partir da compreensão mínimas dos nossos microespaços e vamos avançando na compreensão maior, vai fazer com que a gente seja Ubuntu. Você tem uma ideia, um dos maiores homens da humanidade, que eu considero, que é Nelson Mandela, ele conseguiu revolucionar a África do Sul e libertar a África do Sul a partir do momento que ele adotou, né, que ele tem a vivência na comunidade dele, a vivência Ubuntu, mas ele começou a adotar a filosofia Ubuntu na prática, né? E junto com Desmond Tutu, conseguiram promover uma grande revolução. Muitos países, é porque às vezes a gente ignora o que vem da África, a gente desconhece, ou por preconceito ou por ignorância, os dois. Mas fica difícil ignorar Mandela e o Bispo Tutu, né? Aí não dá para ignorar, não. Né, esses dois, mas eles, na verdade, são os indivíduos que divulgam, mas essa filosofia ela já vem antes deles, há 5.000, 7.000, 10.000 anos. Eles são produtos dessa vivência filosófica, né? O que Desmond Tutu faz é juntar isso ao cristianismo e que na África do Sul deu certo. Mas o panafricanismo, que derrubou muitas ditaduras na África do Sul, foi graças a esses povos que tinham como base na sua filosofia Ubuntu. A gente vive melhor, a gente vai viver melhor quando as quebras das fronteiras dos credos elas existirem, né? E parabenizar aqui o Prozebem por estar dando esse passo,
porque a gente, e aí foi falado uma frase aí do pai Cris, um amigo querido e um irmão querido, do qual eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dele, né? As nossas casas são casas irmãs, no sentido da empatia, mas a empatia que nos leva a uma ação, a um movimento, a uma relação de força de comunitária. Veja que ele, na pandemia, a parte litúrgica foi, mas a ação dos orixás levaram mais forte ainda para a ação nas comunidades, né? A mesma coisa aconteceu aqui. A relação mais forte levou, porque as casas de axé, elas vivenciam muito fortemente por receber pessoas de todos os tipos, de todas as formas, assim como todas as outras religiões, elas vivenciam diretamente o sofrimento do povo. E, como disse Pai Cristo, tem que ser casas acolhedoras, tem que ser casas Ubuntu, tem que ser casas que compreendam essa vivência coletiva, essa vivência comunitária. Seria basicamente isso o que eu teria para falar. Não sei se você tem alguma pergunta, alguma coisa. Eu não gosto muito de falar sozinho, não, quem me conhece. Está tudo muito lindo. A ideia é essa mesmo, é a gente conversar, é a gente ampliar. E aproveitando que você falou das ações, conta um pouquinho da sua casa, como é que é a relação com as pessoas, como é que vocês estão fazendo agora, no tempo da pandemia? Tá. Aproveitando, olha, Essa tem casa... gente aqui no chat falando com você, tá? Só dando aqui o recado, olha, Guto, Kim, eles estão aqui falando com você. Aqui Sim, pediu a bênção a você. Meu pai Odé abençoe, minha mãe Oxum abençoe, meu pai Oromilá abençoe, Bezerra de Menezes abençoe, né? Sou muito fã do Bezerra de Menezes, que os orixás, os caboclos, os pretos velhos, os exus abençoe todos vocês, meus filhos e meus netos, minhas filhas e minhas netas queridas, que eu amo muito. A gente adota a Ubuntu como filosofia de vida no nosso terreiro. Então, vocês estão aplicando agora mais do que nunca, né? Sim, a gente já vinha aplicando há muito tempo, a gente só não tinha o conceito. O conceito veio depois que a gente descobriu, né, a forma do nosso trabalho. Então, que trabalho nós desenvolvemos? Nós temos uma mídia livre chamada Os Caatingas, que ela divulga várias ações culturais, sociais, políticas, né? Uma mídia única que tem o formato, nesse formato que a gente tem. Algumas pessoas chamam da mídia ninja sergipana. Quem quiser conhecer, vai lá no @Os Caatingas. A gente tem uma escola de hip hop agora, que é comandada por um assistente social, e um garoto de 16 anos de idade, que é César de Xangô Baru e Alexandre de Xangô Airá. Eles estão comandando. A gente está num projeto agora voltado para a criança, que é um clipe que nós vamos lançar em breve. A gente está preocupado com as crianças na pandemia, então a gente não está podendo sair muito, então a gente está fazendo isso. A gente trabalha com peças de teatro. Nós temos uma peça, atualmente nós já temos no nosso currículo em torno de 12 peças, mais ou menos. Nós estamos com o Itã das Grandes Mães, que contou a história das Iabás, os orixás femininos. A gente desenvolve um trabalho de assistência social também, que é o projeto Eruquerê em Ação, e nesse período da quarentena distribuiu cestas, fez parceria inclusive com a Casa de Pai Cris. Olha que beleza. Nos ajudando, a gente ajuda lá, ajuda cá. A gente entrega de roupas, tudo isso no Santa Maria. De brinquedos, a gente vai estar se organizando agora também para o período de setembro, aí, que é o período dos Ibejes. A gente tem um coletivo feminino que é dedicado ao Orixá Nanã, que se chama Sagrado Feminino. Esse Sagrado Feminino conta com 30 mulheres, que trabalha com empoderamento feminino, que trabalha com o sagrado feminino e o fortalecimento das mulheres espiritualmente. A gente tem um coletivo de diversidade sexual, de gênero. Agora a gente está voltado para o acolhimento dos transexuais. Nós temos 2 garotos trans e uma garota trans que está chegando na nossa casa agora. Então nós temos uma série de... Chega, cansa de falar, porque é muita coisa. Eu não trabalho sozinho. É maravilhoso. Eu não trabalho sozinho.
são 100 filhos de santo, mas eu tenho comigo pai Lucas, que é quem divide a regência da casa, pai Lucas de Oxumaré. Eu tenho pai Mateus, que deve estar aí, que é um dos coordenadores do Catingas, pai Olha, aqui está Rodrigo. falando que você arrasa demais. Outras pessoas estão te mandando axé, a Maria Aparecida, o David também, a Os meus filhos, Michele. filhas, Olha aí, Então, são pai quanta gente muito, querida. eles são muito amorosos, né? E a gente Coisa vive boa. muito essa ideia de Umbuto. A gente tem um monte de coisa. Tem um coletivo de design que se chama Leguar. Esse coletivo de design, ele já desenvolve trabalhos, cuida de marcas de empresas, de outros terreiros, né, das marcas dos próprios coisas. Eu estou com uma série de vídeos, estou com um projeto de uma série de vídeos que provavelmente vai se tornar um livro que fala dos orixás e as relações humanas, né, que fala lá de Ubuntu, fala de Eledá, fala de Ori, fala de Oxóssi, de Oxum. Se quiser, é só entrar nos Catingas, vocês vão ver, fala desse aspecto humano. Então a gente tem, né, uma série de trabalhos. Se eu esqueci aí, os meninos me ajudem, que estão aí. Meninos, vão colocando no chat aí, se ele deixou alguma coisa de lado, completem para a gente. Quem tiver uma referência, um link, alguma coisa, para depois a gente procurar. Olha como é maravilhoso a gente ter tantos pontos de vista diferentes aqui e, no fim das contas, a gente vê que tudo converge. Veja como são preciosos, né? Você sabe onde é que isso tudo começa? No próprio espiritual Bezerra de Menezes, do qual eu sou muito grato. Olha que coisa linda. Eu fui da juventude Humberto de Campos, mas quis meu orixá, quis Oxóssi, quis meu guia, que eu assumisse outros caminhos e mas eu trago comigo essa casa, todo o aprendizado do espiritismo que só fortalece a minha existência, né? Minha compreensão do meu Eledá, do meu destino. Essa juventude Humberto de Campos que existe até hoje, né? Existe. Tem sempre gente nova chegando, gente nova também prosseguindo nos cursos com a gente. É tão bom ter isso, né? Essa renovação é importante. Sou muito grato. Exatamente. Então, e a gente sabe... Sim, fale, pai. Isso tudo só é possível porque a gente vivencia na prática a filosofia Ubuntu. Exatamente. Isso tudo só é possível porque a gente vivencia isso, né? E tem tudo a ver com o que Fátima falou também, né? Sim. Sejam atos e não palavras. E não palavras. Isso. E procura integrar a natureza. Por exemplo, a gente não descarta as nossas obrigações em agridais ou em vasilhas. A gente coloca em folhas, né? Olha, isso é legal. Não coloca nada plástico, não acende velas em mato, nada disso. A gente faz porque a gente entende essa relação, tem que ter uma relação saudável com a natureza. Tem que ter uma relação propositiva com a natureza, porque isso tudo que a gente está passando, ela é consequência dos desmandos nossos, então a gente precisa retomar esse amor à natureza, a gente precisa compreender esse amor, o quanto ele é importante e ele é necessário. E muitas vezes, todas as religiões, muitas vezes esquecem de falar desse aspecto importante. Nós, das religiões de matriz africana, nós somos como se fosse espécie de guardiões disso, porque o nosso contato com a natureza, ela é constante. Não existe a relação humana sem a relação com a natureza. Não existe. É impensável isso. Então, a nossa relação tem que ser saudável, né? Tem que ser uma relação positiva, e a gente sofre muito quando vê, por exemplo, no período do óleo, a gente foi arriar uma obrigação para Nanã e a gente não conseguiu porque as nossas praias estavam cheias de óleo. A gente foi levar uma obrigação para Iemanjá, e a gente não pôde porque estava cheia de óleo. A gente teve que ir para um lugar um pouco mais distante para poder levar. Então a gente às vezes é impedido de exercitar o nosso sagrado. Então, por isso que para a gente é muito importante
e bater nessa tecla, esse amor à natureza, mas não somente essa coisa piega de amor a espécies, bicho e tal, não, mas dela como um O todo. A gente respeito como precisa um todo. entender, sim, a gente precisa entender que a Terra é um organismo vivo e inteligente. Eu pactuo dessa teoria. A Terra é um ser, é um espírito inteligente. A gente tem essa ideia de que é passiva e que a gente pode fazer tudo sobre ela e fazer o que quer, na nossa arrogância, na nossa prepotência, e não vai ter volta. Né? Não é castigo de Deus, não. É a própria Terra dizendo, olha, para, chega. Né? A gente está vivendo um processo de regeneração, entrando no mundo de regeneração, comungo também dessa ideia, né? Lá na ideia do data limite do Chico, também comungo dessa ideia, mas eu acredito, eu penso, refletindo sobre isso, que se não houver uma compreensão sobre essa relação e a natureza, essas práticas de amor, elas vão cair, vão ser fadadas ao fracasso. Porque a gente não vive separado na integração, é preciso esse amor à Terra, a Terra enquanto planeta, amor aos oceanos, aos mares, aos rios, às matas, aos animais, à flora, à fauna. Isso tudo precisa ser sentido. A gente precisa se sentir terráqueo, a gente se sente humano, mas a gente precisa se sentir terráqueo. Quando a gente começar a se sentir terráqueo, eu acredito que a coisa anda. Pois é, esse é um ponto de convergência, então, com a nossa doutrina espírita, porque nós acreditamos na nossa doutrina que o espírito passa por todos esses estágios. Ontem mesmo nós tínhamos um companheiro falando do espírito que evolui do mineral para o animal, para o vegetal, para o animal, e finalmente para a forma humana, que é o bípede pensante. Ele definiu a gente dessa forma. Bípedes pensantes. E é tão bacana quando a gente vê que esses diversos pontos de vista que vêm nesse diálogo interreligioso, eles convergem. E eles têm que convergir mesmo, porque o nosso ponto central é Deus. O nosso ponto de convergência é esse mesmo. Mas é muito rico a gente ouvir essas diferentes acepções do amor. Por quê? Porque fica mais fácil de viver em profundidade quando a gente conhece melhor. Quanto melhor a gente compreende as pessoas à nossa volta, também melhor vai ser a nossa capacidade de amar essas pessoas. E aqui eu gostaria... Oi, diga, pai. Pode falar. Eu gostaria de já emendar que, para nós espíritas, nós temos também uma referência de amor maior. A nossa referência vem lá, mencionada, inclusive, na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta é a resposta mais curta do livro. E essa referência, esse guia e modelo para nós, todo mundo do chat vai responder, é Jesus. A nossa referência, a nossa meta de amor maior é Jesus sempre. Sim, pai, você vai concluir sua fala. Aí eu vou. A palavra está contigo ainda, viu? Eu penso assim: a humanidade ela perdeu o rumo, mas está em tempo de encontrar o rumo. Que eu acredito, para a gente a natureza ela é uma entidade muito forte e soberana. Nós só vamos ser felizes quando a gente se reconectar com ela, quando a gente descobrir esse amor terráqueo, esse amor terreno. A existência do espírito na Terra, ela é uma coisa que passa por vários graus de evolução. Nós chegamos em um grau que eu acredito que é um grau muito alto, que é o grau tecnológico. Mas a gente precisa ir para um outro patamar, que é o patamar da interação com aquilo que nos gerou, que é aquilo que nos criou, que é aquilo que nos abrigou. E o que nos gerou, nos criou e nos abrigou é o planeta Terra. Então, essa daí, Gaia, né?
O AIE, como a gente chama, precisa ser fortalecido, precisa ser reestruturado, porque senão nós vamos voltar para ter que reconstruir tudo de novo, ou talvez ir para um orbe que a gente tenha que fazer o que não fez pela Terra, né? Eu acredito que no patamar que nós chegamos, na alta tecnologia que chegamos, a gente não deseja isso. Mas o crescimento, às vezes, o crescimento intelectual, ele vem um pouco antes da tomada de consciência, mas é por isso mesmo que muitas vezes a gente recebe entre nós criaturas iluminadas, que é para dar esse empurrãozinho que às vezes a gente precisa na nossa evolução. Como Fátima estava falando aqui, de vez em quando Deus manda alguém para nos ajudar, porque fala assim, poxa, esse povo está em dificuldade, deixa eu enviar alguém. E eu queria mencionar uma dessas pessoas que para nós é muito importante.